Fundo azul em letras brancas aparece na tela Google Planilhas, criar, abrir, comandos e preencher células. Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa de Informática Educativa e eu vou falar com vocês hoje sobre o Google Planilhas. O Google Planilhas ele é um semelhante ao Microsoft Excel e ele é para a gente fazer planilhas e funciona na nuvem, né? Então pode ser compartilhado com outras pessoas. Para a gente criar uma planilha, primeiro a gente tem que estar logado no nosso e-mail institucional e com o Drive aberto. Agora a gente vai no botão novo. Botão novo, aperta Enter e vai até Planilhas Google, aperta a seta para a direita. Planilha em branco. Nesse momento, ele já criou uma planilha do Google, nova, né? Para a gente verificar se a acessibilidade está ativa, usa Ctrl Alt Z. Compatibilidade com leitor de tela ativada, ok, já vai funcionar com acessibilidade. Agora a gente está aqui na primeira cédula da primeira linha, na primeira coluna, certo? Célula 1, ok? A gente pode alterar o nome dessa planilha. Então, Alt Shift F, a gente vai abrir o menu Arquivo e aí a gente pode renomear esse arquivo. Agora a gente já tem uma planilha com o nome Planilha Teste salva dentro do Drive. Se a gente acessar o comando Ctrl/, a gente vai abrir os atalhos do teclado, o que pode facilitar que a gente utilize a planilha com leitor de telas. Ativar atalhos de planilha compatíveis. Aí eu vou marcar essa opção. E aí eu vou em ver atalhos compatíveis. E aí ele tem edição, inserir linhas, inserir colunas ou abrir menu de inserção, Ctrl Shift igual ou Ctrl igual, excluir linhas, Ctrl menos, inserir nova página, Alt Shift F1, refazer Alt 3, desfazer Alt 2, ocultar linhas, Ctrl 9, ocultar colunas, Ctrl 0, tela inteira, Ctrl F1 e assim vai. Uma série de outros comandos que estão disponíveis aqui na planilha, ok? Vou abrir uma planilha existente, que é uma das planilhas que os professores vão precisar responder, e aí eu acho que fica mais fácil de compreender o processo. Vamos usar Alt Shift N e depois ir em abrir. Podemos usar o comando Ctrl O também. Em seguida, selecionar a planilha e clicar no botão abrir. Então, esse é o diário, eu abri o diário de matemática da 501 para a gente ver como que vai fazer para poder acessar e preencher. A primeira célula é frequência, a 501 é o número da turma e logo abaixo a listagem dos alunos. Então, eu aqui estou com o nome Bernardo e aí eu vou para a direita, B4, tá vazia, não tem nada escrito. Em cima dela tem 01/03, então é a data 1º de março. Se minha aula de matemática nesse dia são 3 tempos, eu vou para a direita, depois de 0103, e vou escrever mais 2 vezes a mesma data. Então, vamos lá. Estou voltando para as células que eu escrevi. Ó. Então, no B3 tem 0103. Então, no B, no C e no D, eu tenho a mesma data. Isso significa que eu repeti o mesmo tempo de aula 3 vezes, que é a quantidade de tempos daquele dia. E aí eu vou voltar para a mesma linha que está o nome do aluno, Bernardo, que é a célula B4, e vou dar a primeira presença ou a primeira falta dele. E aí eu vou colocar P. E aí eu coloquei 3 P's para ele, porque ele veio nas aulas, ele frequentou aquele dia. Eu vou fazer o mesmo processo com o aluno de baixo. Então, A5, o que está no A é a listagem com os nomes. Então, o Eduardo, eu vou ver se ele frequentou, e aí eu vou para a direita para dar presença ou a falta. No B5, eu vou colocar falta, F. Assim é o preenchimento da parte da frequência. Agora a gente vai para a parte das avaliações. Dentro dos atalhos de teclado, a gente tem uma parte importante que é a parte da compatibilidade com os leitores de tela. Nessa, a gente tem alguns comandos específicos. Falar a coluna, alternar o suporte para o leitor de tela, é o que a gente já tinha feito antes, que é o Ctrl Alt Z. Agora, falar coluna, Ctrl Alt Shift C. Falar a linha, Ctrl Alt Shift R. Falar comentário, Ctrl Alt A ou Ctrl Alt C. Falar âncora, Ctrl Alt A. Resumir o conteúdo do gráfico, Ctrl Alt Shift V, ok? Então vamos lá. E para a próxima página, Ctrl Shift Page Down ou Alt seta para baixo. Alt seta para baixo, ele alterna para a página seguinte. Então a gente estava na frequência, agora a gente foi para avaliações. Ó, vou botar Alt seta para cima, voltei para a frequência. Alt seta para baixo,
A gente foi para a página Avaliações. Na página Avaliações, a gente tem o seguinte. A primeira célula é Avaliações, embaixo o número da turma, embaixo o nome, e aí vem a listagem com o nome dos alunos. Então, é bem parecido com a primeira coluna do anterior. E aí, o que a gente vai fazer? Ao lado de nome, a gente vai ter AV1, AV2, em branco, REC, que é recuperação, e total. Todos esses são referentes ao primeiro trimestre. Para ouvir primeiro trimestre, é só a gente apertar a seta para cima, em cima de todas as células referentes às avaliações. Que é a primeira avaliação, a AV2, a segunda avaliação. Aí tem uma célula em branco, para o caso do professor querer fazer 3 avaliações. E depois, recuperação e total. A gente tem o mesmo padrão no segundo trimestre, que a gente tem 5 colunas em relação ao primeiro trimestre, 5 colunas em relação ao segundo trimestre, e lá no final a gente vai ter média, AV final e média final. O que vocês precisam preencher são as notas dentro dos trimestres. Então, como que vai fazer? Mesmo processo de antes, vai até o nome do aluno, ver quem é. Bernardo. Aí vai para a direita. A AV1 do Bernardo, ele tirou quanto? Tirou 5? Então, vamos escrever 5 aqui. Na AV2 do Bernardo, ele tirou quanto? 4? A gente bota 4. Aí, na terceira avaliação dele, ele não teve terceira avaliação. E aí, como ele tem, ó, a recuperação tá 0, porque você não preencheu nada. Aí a gente vai pro total. 00 contém fórmula célula F4. O total, 9. Então, ele já somou os 5 da V1, 4 da V2 e já colocou aqui o total 9. Se ele tivesse tirado nota baixa e feito a recuperação, ele ia escolher a maior nota e ia colocar aqui no total, ok? E essa nota aqui ele já levou lá para a média e dividiu por 2. Como tá 0 no segundo trimestre, a média lá ficou 4,5. Agora a gente vai para a última página aqui dessa planilha, que é atividades de conteúdos. Atividades de conteúdos, a primeira célula é 501, número da turma. Embaixo tem a data. Embaixo de data você vai escrever a data daquela aula. E ao lado de data a gente tem atividade desenvolvida ou conteúdo. Então, a partir da célula A3, você vai escrever a data e ao lado da data você vai escrever o conteúdo, né, atividade desenvolvida naquela data, ok? Fundo azul. Em letras brancas aparece na tela. Fim.